tudo que ouvimos até aqui, na palavra de Deus, nos cânticos, glória em tudo, nos fez recordar algo que faz parte do mistério da nossa fé e que, por sua vez, está dentro do mistério da Páscoa. E o que o nosso credo, que logo mais nós iremos rezar juntos, proclama de maneira solene: Jesus subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai. Essa ideia de Jesus subir aos céus, ela é muito interessante, seja porque faz parte da nossa fé, seja porque também isso tem uma relação com a nossa condição humana. As pessoas, nós, de um modo geral, temos um desejo íntimo e legítimo de subir na vida. Essa é a expressão que a gente comumente usa no nosso trato social. Eu quero subir na vida. Do ponto de vista humano, essa é uma aspiração legítima, porque ela tem a ver com eu quero crescer, eu quero atingir a minha plenitude, eu quero me desenvolver o máximo que eu posso. É claro, e vocês sabem, que muitas pessoas sobem na vida na base da competição e não poucas vezes às custas dos outros. Mas não se trata disso. Também a vida de Jesus, se a gente for olhar, ela foi uma contínua subida. Porque Jesus tinha como destino voltar para o Pai. E no final da sua vida na terra, ele, já ressuscitado, sobe definitivamente ao Pai. Agora vejam, se Jesus subiu, é porque ele desceu. A descida de Jesus nós a celebramos no Natal. Ali Deus desce, Deus se abaixa, Deus vem fazer sua morada entre nós. Ele começou ali na Galileia, lá onde o povo era mais pobre, mais simples. Mergulhou até as últimas consequências na condição humana. Experimentou a morte. Foi sepultado. E justamente a partir da morte, o Pai, na força e no poder do Espírito Santo, o tira da morte e o ressuscita. Pois bem, a festa de hoje, a ascensão do Senhor, esta sua subida, faz parte desse movimento que começa com uma descida dele e agora alcança o seu ápice na subida. Isso contém, que aqui que é onde eu queria chegar com vocês, uma mensagem para nós que aqui estamos, muito importante. É uma mensagem de esperança, porque para nós esse Cristo, verdadeiro homem, ao subir para o céu, levou consigo também a sua humanidade. Não esqueçamos que Jesus é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Então o que sobe não é só a divindade, mas é também a sua natureza humana. E essa também passa a ser a nossa sorte, o nosso destino, o nosso futuro. Vejam que interessante, na oração de abertura da missa, se diz que a ascensão do vosso Filho, falando a Deus, já é a nossa vitória. Uma outra coisa que eu meditava e achava muito interessante, quero compartilhar com vocês, é a ideia de que se nós estamos celebrando a entrada de Jesus na sua glória, nós não estamos falando de uma despedida. É claro que os discípulos ficaram muito abalados. E esses dias
que vão estar entre a subida de Jesus e o envio do Espírito Santo serão dias muito difíceis, dias de muita dúvida, de muita incerteza, de muita fragilidade. Como agora lidar com tudo sem a presença de Jesus? Mas aí a missa de hoje proclama uma verdade muito bonita. Ele subiu aos céus não para se afastar de nós. Veja, ele não sobe para se afastar de nós. Então significa que de alguma forma Jesus continua presente. Continua presente na igreja, nos sacramentos, continua presente no pobre. Tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, estava nu e me vestistes. Nós agora vivendo esse tempo, que estamos vivendo, dessa tragédia terrível que abateu não só sobre o Rio Grande do Sul, mas sobre todo o Brasil, porque eles fazem parte da nossa nação. É hora de a gente reconhecer a presença de Jesus em quem perdeu tudo, em quem está sofrendo, em quem não tem agora roupa mais para vestir, em quem está com fome. E que coisa bonita é essa corrente de solidariedade. Não fiquem preocupados em que mãos vão chegar. Faça a sua parte. É preciso reconhecer que ali existe um próximo que está sofrendo e que nós, como cristãos, olhamos para eles e vemos neles a imagem do Cristo. Jesus diz, quando perguntarem, onde foi que te vimos com fome e tivemos de comer, onde te vimos com sede, tivemos que beber, diz que ele dirá, cada vez que vocês fizeram isto a um deles, foi a mim que vocês estavam fazendo. Então, esta subida de Jesus, esse desaparecimento dele, de alguma forma, é uma sensação verdadeira, mas ele não deixou de estar conosco. Então, o que nos resta? Nos resta agora aquilo que Jesus pediu que a gente fizesse enquanto ele subia. Ide por todo o mundo e anunciai o Evangelho. Foi a ordem que ele deu. Portanto, nos resta agora confirmar a missão de Jesus. Fazer o que ele havia começado. E entendemos hoje que, como os anjos disseram, ei, o que vocês estão fazendo aí olhando para o céu? Olha aí, olha o tamanho da missão, olha o tamanho do problema, olha aí o Evangelho para ser anunciado. Homens galileus, por que olhais para os céus? Vamos arregaçar as mangas, a missão continua, Jesus está conosco e Ele vai nos acompanhar. Ele continua agindo no mundo através da nossa colaboração. Agora, a forma de Ele estar conosco é invisível. Nós é que vamos ficar visíveis. Ele se tornou invisível. Mas aí nós temos um problema. E a gente precisa cuidar dele. Quando a gente fica muito visível e Jesus fica invisível, porque não tinha outra forma, mas nós nos tornamos visíveis para que Ele invisível se torne visível em nós, corremos o risco de deixar que outra intenção ocupe a nossa mente. E aí, a gente de tão visível esquece de que é Jesus que tem que estar presente na nossa visibilidade. E aí vejam, às vezes, Jesus nos disse, façam com que todos se tornem meus discípulos. E a gente, porque fica tão visível, termina tornando as pessoas não seguidores de Jesus, mas meus seguidores. E aí temos um problema. Porque ninguém aqui
é convidado para seguir outra pessoa, a não ser ele. Porque nós somos frágeis e se a gente escorregar, a gente leva junto todo mundo que segue a gente. Isso é muito triste. Então, nunca esquecer que a nossa missão nunca se acaba em nós, mas apontar para Jesus. É Ele, não sou eu. Eu sou apenas um farol. Eu não sou a luz. A luz é Ele. Então, a gente precisa ter cuidado. Jesus disse: façam-se servo de todos. E a gente continua com frequência se achando não servo dos outros, mas dono dos outros. Manipulando consciências, impondo cargas pesadas em cima dos ombros das pessoas. Não foi isso que ele pediu quando quis que nós fôssemos anunciar o que ele havia anunciado. Aliás, Jesus também mandou: pregai a todos o meu evangelho. O meu evangelho. E nós, com a maior facilidade do mundo, filtramos o que a gente quer pregar. Ah, isso aqui as pessoas vão gostar de ouvir, então eu vou anunciar. Ah, se eu disser isso que Jesus falou, o povo vai embora. Aí eu não anuncio, eu fecho a boca, não falo. E aí vou não anunciando o que ele pediu que eu anunciasse, mas anunciando o meu evangelho, a minha ideologia, a minha forma de entender as coisas, quando na verdade ele pediu que nós anunciássemos o seu evangelho. E aí, em vez de libertar as pessoas, a gente termina colonizando as pessoas. Em vez de libertar, a gente escraviza. E por quê? Porque não é o evangelho dele, é o meu evangelho. Ele nos pediu: se façam pequenos, humildes. E a gente insiste em querer bancar o grande, o importante, o insubstituível. E aí a gente esquece que somente Ele é o insubstituível. Então, meus irmãos, é bom lembrar que com a ascensão de Jesus, Ele não nos deixou donos da situação. Aliás, cada vez mais a gente vê que a gente não é dono de nada. É por isso que a gente tem que continuar no mundo servindo com amor e fazendo o possível para que Jesus se torne transparente nas nossas atitudes, nos nossos gestos, na nossa maneira de servir, na nossa maneira de ser para os outros. É por isso que é tão importante que nesse momento em que uma tragédia se impõe sobre nós, que a gente não esqueça dessas duas coisas. Primeiro, Jesus está de novo visível em quem está pedindo o nosso socorro. Segundo, nós estamos aqui no mundo para mostrar de maneira visível que nós carregamos dentro de nós a graça invisível da presença de Cristo. Por isso, ninguém pode se omitir nesse momento, ninguém. Porque a nossa omissão diante de qualquer necessidade humana significa que a gente não aprendeu nada do Evangelho, significa que a nossa fé é tudo menos a fé em Jesus de Nazaré, aquele que veio a este mundo, que anunciou o amor, que pregou a solidariedade e a paz e que hoje está na glória do Pai, de onde Ele veio e de onde nós aguardamos que Ele volte um dia para julgar vivos e mortos. Que o Senhor nos ajude, que esta solene celebração de hoje nos faça cada vez mais batizados, comprometidos com o Evangelho que Ele pediu que anunciássemos. Amém.